Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 17 de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós iniciamos nosso estudo pela interface gráfica, onde aprendemos que ela é uma programação visual e que podemos inserir componentes nela. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da interface gráfica e vamos iniciar pelas funcionalidades, porque é possível adicionar uma funcionalidade à interface gráfica, como é o caso da calculadora, que para funcionar é preciso que codifique o comportamento resultante das operações de clique dos botões. Então, essa parte da programação não é feita visualmente. Inicialmente, vamos criar uma enumeração para representar as operações desta calculadora. Quais operações serão essas? Serão operação soma, subtração e nenhuma, certo? Essa operação nenhuma é uma opção padrão inicialmente selecionada ao se executar a calculadora. Então, precisamos adicionar variável no JFrame e acessar o arquivo JFrame e clicar na opção código-fonte da janela. Esta opção irá abrir o código-fonte da janela e iremos adicionar as seguintes variáveis logo após a declaração da classe JFrame calculadora. No caso, serão essas variáveis aqui, valor 1, valor 2, a operação e uma variável booleana chamada limpar. Certo? Então, o valor 1 e o valor 2 armazenam os valores a serem operados pela calculadora e a operação indica a operação que vai ser realizada, que inicialmente é nenhuma. Então, após adicionar as variáveis, vamos adicionar dois procedimentos. Então, aqui tem o objetivo de realizar a operação correta, é ela que vai decidir qual operação deve ser realizada. Se for nenhuma, significa que o valor atualmente digitado, considere que é o valor 2, é na verdade o primeiro número a ser operado. Então, as outras operações realizam o devido cálculo, armazenando o resultado na variável 1. Por fim, esse valor é transferido para o campo texto e o valor da variável limpar é colocado para true. Porque vocês se lembram que a variável limpar ela é do tipo booleano. Então, observe o uso da função, que seria esta função aqui, para substituir o texto atual do campo texto. O seu parâmetro é o valor da variável valor 1, convertido para string através da função de conversão string.valueOf. E aqui tem o objetivo de limpar o campo texto se o valor da variável for true, passando o seu valor para false no final. Então, para adicionar funcionalidades para os botões da nossa calculadora, iremos para a programação visual, que no caso é a interface gráfica que a gente está fazendo, certo? E dar um duplo clique no botão 1 e escrever esse valor no campo texto. Após isso, um trecho de código será apresentado para preencher, o qual representa o evento de clique do botão. Por isso, disse que as interfaces gráficas seguem um modelo baseado em eventos. Então, este comando que a gente tem aqui acima se chama função limpar, que serve para limpar o campo texto caso o último botão a ser pressionado seja de uma operação. Isso porque depois de clicar em uma operação, devemos digitar o segundo número. Para isso, precisamos apagar o número anterior. Então, depois usamos a variável jTextField1, que representa o campo texto da janela. Este comando aqui vai substituir o texto a ser mostrado pelo componente. No caso, o novo texto é igual a este aqui que eu estou mostrando para vocês. E a função que retorna o texto atual do componente, concatenando com o número 1, que é o que vai adicionar o número 1 à direita do número já digitado. Então, o procedimento que a gente viu anteriormente deve ser repetido para todos os demais botões, certo? A gente fez para o botão 1, mas esse mesmo procedimento deve ser feito
para estes outros botões para que sejam acionados assim que a gente clicar. E para voltar para o modo de programação visual, deve-se clicar em Design, como vocês estão vendo bem aqui, né, na nossa imagem. Então, após todos os procedimentos que a gente realizou, o resultado vai ser este aqui que vocês estão vendo, né? Vai ser a calculadora com todos os botões, né, de 0 a 9, o botão de somar, que é representado pelo mais aqui, né, operador de soma, e o botão de subtrair, representado por este tracinho aqui, operador de subtração. Temos também o botão de igual, para realizar o resultado das operações de adição e subtração, e tem também o botão limpar. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam para que serve o JTextField 1.setText. E o que aprendemos na aula de hoje? Nós continuamos o nosso estudo sobre interface gráfica, mas agora nós aprendemos a inserir funcionalidades. Aprendemos a fazer com que um botão funcione através do clique, né? Como a gente fez com todos os botões que representam os números e as operações da nossa calculadora. Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula.